Então, o nome ele traz significado. Talvez hoje em dia a gente não dê tanta ênfase, na nossa cultura não existe tanta essa ênfase, mas na cultura hebraica havia sim uma relação muito forte do nome com a pessoa. Então nós temos vários nomes muito significativos na Bíblia, por isso que muita gente usa muitas vezes os nomes para colocar em seus filhos, né? Nomes bíblicos para colocar em seus filhos, justamente por conta do significado. Quando eu fui escolher os nomes dos meus filhos, nós então procuramos na Bíblia justamente nomes que tinham significados fortes. Por exemplo, o nome da minha filha, Dara, significa pérola de sabedoria. Então desejo no nosso coração que ela seja uma mulher sábia, uma mulher que busque a presença do Senhor. Davi, né, príncipe de Deus. Então nós temos esta intenção ao escolher um nome, trazendo junto dele o significado, a importância que traga assim um significado para a vida desta pessoa. Em toda a Bíblia nós encontramos uma expressão relacionada ao nome de Deus. Talvez essa seja uma questão que muitos de nós já parou para pensar, como é mesmo o nome de Deus? Será que o nome dele é Deus? Ou existe um outro nome? Ele foi questionado sobre isso e afirmou então como ele gostaria de ser chamado. Então ele usa uma expressão no hebraico que significa eu sou. Então essa expressão eu sou, ela é muito usada na Escritura. Pelo menos 166 vezes ela é usada relacionada a Deus, a pessoa de Deus. Então é um nome importante, é uma expressão importante que tem um significado, do qual nós devemos estar atentos, e é por esse motivo de um nome tão significativo, uma expressão tão significativa associada a Deus, que eu quero hoje dar início a uma série de estudos sobre o eu sou, que é usado na Escritura. Então hoje nós damos início a uma série de estudos do eu sou. Eu sou o que sou, a expressão usada por Deus. O que realmente quer dizer isso? Vamos então, através de uma série de estudos, analisar este termo e as suas variantes. O propósito então dessa série é fazer com que todos os amados irmãos e amigos possam conhecer a divindade e a primazia de Deus, através também do seu Filho Jesus Cristo e de sua autoridade. Devemos então saber, por meio dessa série, os fatos básicos acerca de Jesus nos Evangelhos e como um olhar no Antigo Testamento. Então, conhecer Jesus. Por que ele usou essa expressão, sendo que ela tinha sido usada no Antigo Testamento para a pessoa do Pai, para a pessoa de Deus? Por que Jesus usou e o significado dela? Então devemos também sentir um profundo respeito pela pessoa de Cristo e um desejo de servi-lo, e devemos fazer uma mudança radical em sua vida, aceitando o senhorio de Cristo. Então vamos neste momento estudar o grande eu sou. Eu sou e os seus usos no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, verso 1. É a primeira vez que essa expressão ela é usada por Deus no Antigo Testamento. Gênesis 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. A Bíblia, mais claramente, objetivamente, aqui nesse capítulo 15, nós encontramos então um homem que foi chamado por Deus para dele fazer-se uma grande nação.
sendo que Abraão já era um homem velho, um homem já de idade. E Deus então faz uma promessa a Abraão, pedindo primeiramente que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para um lugar que Deus mostraria. Então ele saiu pela fé, confiando neste Deus. Depois de alguns anos já de caminhada, alguns anos já lidando com Deus, tendo intimidade com Deus, Deus então reforça, animando a Abraão sobre a promessa de um filho. Abraão, de acordo ou diante da tua fé, diante da tua disposição de me servir, eu quero dizer a você que eu farei de ti uma grande nação, não temas. Então aqui no verso 1 do capítulo 15, ele então traz à tona o cuidado que ele teria com Abraão, pedindo que Abraão não temesse. E então ele disse: eu sou o teu escudo. Ele usa aqui a expressão eu sou associada à proteção. Então essa é a primeira vez que Deus usa esta expressão aqui na Bíblia. A segunda vez está no verso 7 do mesmo capítulo. Disse-lhe mais Deus a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Então Abraão, além de um filho, recebe de Deus também a promessa de uma terra, a promessa de um lugar onde ele iria instituir, iria iniciar ali a sua nação, a nação de Deus. Então era um lugar santo que Deus estava separando para a glória do seu nome, como também para a edificação de uma nação, de um povo. E Deus então se apresenta como sendo o eu sou o Senhor. Outra passagem, já no capítulo 17, próximo capítulo aí, seguintes, capítulo 17, verso 1. Quando atingiu a Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão já estava em obediência, caminhando de acordo com as orientações de Deus, por volta aí de 29 anos. Já havia se passado 29 anos da promessa de Deus em dar a Abraão uma terra e em dar a Abraão um filho. Abraão, com 99 anos, Deus retifica, reforça que ele daria a Abraão um filho. A mulher de Abraão, ouvindo essa promessa, sendo já uma mulher de idade, ela tinha apenas 10 anos a menos que Abraão, ela se riu, ela ficou meio que sem acreditar que aquilo seria possível. Uma mulher já velha dá um filho ao esposo, sendo que até mesmo a condição de mulher, ela não gerava mais filhos, já havia passado aqueles períodos que a mulher tem a fertilidade. Então, por esse motivo, ela se riu achando que aquilo seria impossível. E assim Deus promete que iria dar aquele filho. E é interessante como Deus trabalha isso justamente para provar a nós o seu grande poder. Deus, ele gosta de trabalhar com o impossível. Se formos analisar uma mulher de 60 anos com um homem de 70 ter um filho, para nós já é algo surreal, Já imaginamos que, de acordo com os estudos, a partir dos 40 anos de idade já é uma gravidez de risco. Então a mulher, ela deve ter seus filhos antes dos 40. Depois dos 40 já fica mais preocupante. Não que não possa tê-lo, mas já é um pouco mais complicado esta gravidez, essa gestação. Imagine só com 70. E aí essa mulher, não crendo nas palavras do Senhor, então Deus fez com que ela esperasse só mais 30. E 70 você acha que já é difícil? Você vai esperar mais 30.
para você ver que eu trabalho com o impossível. E sabe, irmãos, muitas vezes isso fala muito ao nosso coração. Quantas vezes duvidamos do poder de Deus, do que Deus pode fazer? Ah, Deus nunca vai mudar essa pessoa. Ah, Deus nunca vai fazer nada para mudar essa situação. E às vezes nos desesperamos duvidando do poder de Deus. Mas Abraão, ele foi fiel, ele confiou. Apesar da esposa ter desconfiado e até mesmo tentado dar um jeito para então dar esse filho a Abraão, ela oferece a sua serva, a sua escrava, para que o seu esposo deitasse com a escrava e tivesse um filho. E assim aconteceu, veio um filho, não daquele casamento, mas da serva da mulher de Abraão. Mas no entanto Deus fez a promessa e Deus cumpre a promessa. E aqui no verso 1 do capítulo 17, quando Abraão completa os 99 anos, Deus aparece justamente para reforçar aquela promessa que ele havia dado há 29 anos atrás. Abraão, tu lembra que eu te prometi um filho? Pois daqui 1 ano, tua esposa terá esse filho. Daqui 1 ano, nós nos encontraremos novamente e tu já estarás com o teu filho. E aí ele reforça dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então vocês podem observar diante desses textos lidos aqui, claramente, que existe um reforço nessa expressão eu sou, quando Deus usa associada à sua identidade, ou até mesmo ao seu caráter, ao seu poder. Então Deus disse que Ele é o Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é o que é. Essa expressão, ela também pode ser vista lá em Êxodo, e eu gostaria que você abrisse Gênesis, é o próximo livro, Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 6. Êxodo 3, 6 e depois o verso 14. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 14 do capítulo 3. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Essa história, irmãos, é maravilhosa. Moisés, vocês conhecem muito bem a história dele. Moisés, o significado do seu nome é aquele que foi tirado das águas. Significado do nome Moisés. Então Moisés, quando nascido, havia um decreto que todas as crianças dos hebreus deveriam ser mortos assim que saísse do ventre da mãe. Então era uma ordem de Faraó. Mas Moisés foi poupado porque Deus tinha um plano para Moisés. Depois de alguns dias de nascido, alguns meses, ele foi lançado no rio pela sua própria mãe. A sua irmã acompanhou a descida dele no rio, até que o cestinho onde Moisés estava aproximou-se da filha de Faraó. E aquela moça então pediu que as suas servas fossem buscar aquele cesto, e para surpresa delas, havia um hebreu dentro daquele cesto, uma criança. E essa criança então foi recebida, acolhida e cuidada como um príncipe. Depois de alguns anos, Moisés então entendeu o chamado dele, entende então a relação dele com o povo hebreu, e ele então defende o povo hebreu assassinando um egípcio. Então foge ele, depois daquele assassinato, para o deserto ou para uma outra cidade, e durante esse período lá no deserto, ele tem então um encontro com Deus. E este encontro é um encontro completamente
transcendente que muda Moisés por completo. Moisés vê Deus em uma sarça que queimava, mas não se queimava. Como é que pode isso? Então, imagina aí uma moita de mato seco com fogo, mas ela não se consumia. Ele via toda aquela estrutura daquela moita, mas o fogo ali não consumia aquela moita. E aquela visão que ele tem, ele escuta também uma voz que o chama, pede que ele tire as sandálias dos pés, porque a terra onde ele estava era terra santa. E então Deus se apresenta a ele, chamando ele para uma missão. A missão era resgatar o seu povo que estava cativo lá no Egito, já aí mais de 400 anos como escravo no Egito. E então, naquele chamado, Moisés questiona Deus: Deus, quando eu chegar lá no Egito, um assassino, um bastardo, porque não sou filho da filha de Faraó, mas um filho que ela achou lá no rio, eu sou um hebreu, ele já entendia que ele era um hebreu, e eu chegar lá no Egito, com que moral? O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou chegar para Faraó e dizer: olha, liberta o povo de Deus? Sendo que Faraó necessitava daquele povo, aquele povo era escravizado por Faraó, executava os serviços para o rei, para Faraó. E como seria isso? Ele então pergunta: quando eles me perguntarem, quem me mandou libertar esse povo? O que é que eu vou dizer? Então o questionamento que Moisés faz é justamente: como é teu nome? Como é que eu vou te apresentar este povo? Quem és tu? E então Deus, aqui no verso 6, ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que firmou este povo, que criou essa nação. Eu sou o Deus que tem um cuidado de vocês. Foi por mim que vocês chegaram até o Egito, é por mim que vocês estão vivos até hoje, e será por mim que vocês serão libertados deste domínio, dessa escravidão, porque vocês não foram feitos para serem escravos, mas foram feitos para serem livres, para adorar a Deus. Então ele se apresenta como sendo um Deus relacional, um Deus que se relaciona com a sua criação. E então ele afirma no verso 14: eu sou o que sou, eu sou todo-poderoso, eu sou aquele que vocês necessitam, eu sou na verdade tudo que vocês precisam. É interessante essa colocação, irmãos, pela relação que o faraó tinha com o Egito. Todo faraó, ele no Egito era representado como um deus. Vocês até hoje podem ver, através daquelas esfinges, que muitas delas são caracterizadas por rostos dos faraós. Então os homens se achavam tão poderosos que eles se consideravam deuses. Então os faraós do Egito eram deuses para os povos, porque eles quem traziam suprimento, era eles quem resolviam alimentar a nação, cuidar da nação. Então isso trazia a eles uma ideia de Deus. Então Faraó era um Deus, e quando Deus se apresenta, ele se apresenta como estando acima de tudo e de todos. Eu sim sou um Deus todo-poderoso. Se não fosse o meu mover, se não fosse o meu cuidado, nem o faraó estaria vivo. Lembra quando José foi vendido como escravo e chegou até o Egito, e depois de algum tempo, através dos sonhos, revelou o sonho de Faraó, e ele foi instituído como governador. Aquilo era providência de Deus, para que depois de 400 anos a nação estivesse lá, forte, uma nação estruturada, uma nação que tinha crescido e realmente estava pronto a habitar na sua terra. Então tudo aquilo era providência de Deus.
houve então uma grande seca. Não lembro aqui, se eu não me engano, são 7 anos de seca. E aí Deus revelou a José, José revela isso a Faraó, e eles começam a guardar os cereais, as sementes, a se preparar com antecedência para a seca. E aí todas as nações tiveram que ir até o Egito, porque só lá tinha o alimento. E através daquilo, o Egito também recebe a família de José, que é justamente esses 13 irmãos que depois formaram as nações de Israel. Então isso é maravilhoso, irmãos. Isso mostra a provisão de Deus, o cuidado de Deus, como Deus é grandioso, muito maior do que qualquer outro que possa se auto-intitular Deus. Então essa expressão, eu sou, ela tem um significado extremamente importante para nós. E entender isso nos faz ter uma relação mais próxima com Deus, entendendo o quanto nós necessitamos de Deus. Deus, Ele é um ser relacional. Isso quer dizer que Ele gosta de se relacionar com a sua criação. Isso acontecia lá no jardim, isso aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés e com tantos outros que Deus se revelou. Ele tem em sua essência o interesse de se relacionar com a sua criação. Por isso, ele se revela ao homem através dos seus relatos bíblicos. Podemos ver Deus interagindo com o homem e se revelando por meio da sua natureza transcendente e da sua ação imanente. Então, nosso Deus é um Deus transcendente e imanente. O que quer dizer isso? Ele é um Deus que está acima da sua criação, Ele não precisa de nós, Ele transcende a criação, Ele não foi criado, Ele não depende da criação, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus imanente, que Ele age por meio da criação. Então Ele está relacionado-se a nós, Ele está presente na criação. Tudo que existe, tudo o que foi criado foi por meio dele, por intermédio dele. Isso quer dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é maravilhoso. Isso mostra então o grande poder de Deus e o quanto nós necessitamos deste Deus. Em segundo lugar, vejamos então o eu sou, essa expressão, como ela foi usada no Novo Testamento e associada à pessoa de Cristo. Em Mateus capítulo 22, verso 32, abra aí sua Bíblia, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Essa é a primeira vez que essa expressão é usada aqui no livro de Mateus. Mateus, capítulo 22, verso 32. Verso 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus, ele apresenta-se aos religiosos, aqui eram os saduceus, e ele falando então sobre a ressurreição dos mortos. Havia então um dilema, um questionamento sobre os mortos. E então eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: se alguém morre não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e sucederá a descendência ao falecido. Então havia uma lei dada por Deus que quando uma mulher ficava viúva, se a família tivesse mais irmãos, por exemplo, tivesse 3 irmãos, e aí o irmão mais velho casava e por algum motivo ele morria, a viúva podia casar ou deveria casar com o próximo irmão do meio. O irmão do meio casasse com ela e morresse, o irmão mais novo também tinha que casar com ela, para suscitar descendência, para que essa mulher não ficasse desamparada. É interessante essa lei, porque a ideia é
o cuidado de Deus para com as mulheres. As mulheres sempre foram, em todas as sociedades, sempre um pouco à parte. E Deus sempre teve cuidado com as mulheres, sempre orientou o cuidado para com as mulheres. Então esse era um dos cuidados que Deus tinha, para que uma mulher viúva, principalmente aquela que não tivesse filho, ela fosse amparada, outra pessoa pudesse então assumir a responsabilidade com ela. Então havia esta lei dada por Deus. Então eles fazem um questionamento. Essa mulher, digamos que ela ficou viúva dos 3 irmãos. Quando ela morrer lá no céu, quem será o marido dela? Foi o questionamento que os saduceus fizeram a Jesus. Jesus disse: olha, lá no céu é diferente aqui da terra. Lá no céu ninguém se casa, nem se dá em casamento. Seremos como os anjos no céu. Então não haverá essa relação de casamento, até porque lá no céu seremos todos irmãos, estaremos todos vivendo em um grande casamento, em uma relação muito maior. O casamento aqui da terra é só uma sombra da relação que Deus terá com a sua igreja. Então nós que somos a igreja do Senhor, somos a noiva de Cristo. Um dia Jesus voltará para levar a sua noiva, para habitar com ela, e aí nós moraremos com o Senhor para sempre nos céus, e lá não haverá mais essa relação familiar no sentido de marido e esposa. Uma vez eu estava num encontro de casais e havia uma grande discussão entre uma mesa, né? E me chamaram: pastor, vem aqui. O que foi, meu irmão? Rapaz, pastor, essa mulher aqui brigando comigo, dizendo que quando nós for para o céu, quando nós morrer, ela vai me procurar lá no céu para nós ficar agarrados lá, de mão dada a eternidade. Eu disse a ela: minha filha, não existe isso. Lá no céu nós seremos como os anjos do céu, que nós não casamos, não se damos em casamento, nós não teremos mais essa relação. Ela disse: não, eu casei com você, foi para passar a eternidade com você. Aí ele disse para ela: olha, eu levarei a minha cruz até por uma coroa trocar. Quando chegar lá no céu, Deus vai me premiar, me dar uma coroa por tudo que eu realizei aqui na terra, né? Por ter sido fiel no meu casamento. E aí a briga só piorou, a questão da cruz, né? A mulher se sentiu humilhada, né? Eu disse: ô, minha irmã, me perdoe a expressão que foi usada, né? Mas ele está certo em um aspecto. Qual é? A ideia de que lá no céu nós não teremos mais essa relação marido e mulher. Então seremos como irmãos, seremos como os anjos do céu, e assim será lá no céu. Então aproveite enquanto você tem vida, aproveite até que a morte vos separe. No entanto, após a morte, não haverá mais essa relação matrimonial lá no céu. Então aqui Jesus, para finalizar esse pensamento da ressurreição, quem vai casar, quem não vai casar, como é que vai ser? Jesus então, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E aí no verso 31 ele diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então não se preocupe com o que será após a morte, porque isso pertence a Deus. Essa é a ideia que Jesus está transmitindo aqui. Vocês não têm que se preocupar, como é que vai ser depois da morte? Eu vou ficar casado, eu não vou? Com quem é que vai ficar cuidando da minha esposa ou do meu esposo? Não se preocupem com isso, até porque é Deus quem cuidará. Deus é um Deus de vivo e não de mortos. Aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá, pois aquele que vive e crê em Jesus jamais morrerá eternamente. Então a vida, ela só é uma passagem. Passamos desta vida para a próxima, e a qual é eterna, ao lado de Deus, o adorando, o servindo como Ele merece, com toda a honra e toda a glória. Lá em Atos 7:32, a mesma expressão é mais uma vez utilizada. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 32.
Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de mão, não ousava contemplá-la. É isso? Não ousava contemplá-la. Então, aqui o texto traz uma relação lá do encontro que Moisés teve com o Senhor, lá no Sinai, no Monte Sinai. E ele diz, quando Deus se revelou a ele, o temor que Moisés expressou diante de Deus. É este mesmo temor que nós precisamos ter. Lembra só, eu queria deixar aqui uma ênfase muito grande nesse ponto. A religiosidade, meus irmãos, muitas vezes, ela imprime um Deus opressor, um Deus vingador, um Deus ríspido, quando na verdade não é esse Deus que nos é revelado através da Escritura. Deus, ele agiu assim em alguns momentos, quando necessário, não de alguma forma para que os homens o temessem, mas pelo contrário, apenas para trazer julgamento aos homens, porque não o temeram. Porque o temer a Deus traz a ideia não de ter medo, mas de respeitar. Então a ideia de temer é honrar a Deus, é reconhecer quem Ele é e o que Ele merece, todo respeito. Então, lamentavelmente, em alguns grupos religiosos, se coloca muito temor no sentido de ter medo de Deus. Cuidado, olha que Deus pode vir a qualquer momento. Se você estiver sem roupa, você não vai subir. O crente tem que estar vestido dos pés à cabeça, porque se Jesus voltar, aí tem crente que toma banho de roupa, que dorme todo vestido, com medo de Jesus voltar e pegar ele sem roupa. Não tira a blusa dentro de casa, porque é pecado se tirar a blusa. Má compreensão da Escritura. A Bíblia nunca disse isso. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe, meu irmão. Deus conhece tudo de ti. Não existe pecado na tua nudez, no secreto, lá separado, quando você está a sós. Não existe isso. Devemos então temer a Deus no sentido de respeitá-lo. Estamos na casa de Deus, é claro que não vamos vir para cá expondo o nosso corpo. Então não é aceitável, não é legítimo, não é agradável, nem a Deus, nem muito menos aos que estão ao nosso redor. Devemos tomar cuidado na vestimenta, nesse sentido, por respeitar a Deus e respeitar os demais que adoram ao Senhor. Mas você colocar um temor, um medo, que se a pessoa não se vestir assim, ela vai para o inferno, ela vai queimar no mármore do inferno, isso aí não é o método, a maneira correta de se ensinar o temor a Deus. Ensine respeito. Sabe por quê? Porque quando não ensinamos a respeitar, a pessoa só vai temer quando acontece o mal, só vai temer diante da justiça. Enquanto ele estiver longe, ele vai fazer o que der na cabeça, porque ele não tem respeito. Ele só vai respeitar diante da presença do Senhor. Aí não adianta mais. Depois que morrer, estiver na presença do Senhor, Senhor, me perdoe, se ajoelha. A Bíblia diz que o dia que Deus chamar-nos à sua presença, toda a nação, todas as pessoas, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aquele é um momento que todos vão reconhecê-lo e temê-lo. Só que é um momento que não há mais como reconciliar-se. É preciso aprender a respeitar a Deus hoje, para que não venhamos. É preciso que nós nos ajoelhemos diante de Deus hoje. Quer dizer, tenhamos reverência a Deus, respeitemos a Deus hoje, para que nós não venhamos ser julgados lá na frente. Estar de joelhos lá traz a ideia de ser julgado por Deus, e o julgamento ali é punitivo. Então essa não é a ideia, diferentemente aqui do capítulo 32, aqui do verso 7 de Atos, que Moisés temeu a Deus, quer dizer, respeitou a presença do Senhor, a sua autoridade, justamente naquele momento que Deus se apresenta a ele. E Apocalipse 1:8 é um outro texto no Novo Testamento também, que traz essa apresentação de um Deus
todo-poderoso, que precisa ser reconhecido, respeitado. E 1:8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de ser, o Todo-Poderoso. Então este Deus que nos foi apresentado, que se apresentou a nós através da Escritura, é o Deus Todo-Poderoso que merece honra, glória, respeito e obediência. O uso do eu sou no Novo Testamento, ele vem autenticar a identidade de Jesus Cristo, revelando aos homens mortais o unigênito Filho de Deus, imortal, o qual veio a este mundo para nos libertar da escravidão do pecado e nos conduzir à eternidade celestial. Marcos 14, 61 ao 64. Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, do Deus bendito? Verso 62. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunha? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Marcos está aqui relatando o momento que Jesus é julgado pelos religiosos. E o julgamento é justamente em cima da sua identidade. Quem é você? Quem você diz que é? Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus então responde com aquela expressão do Antigo Testamento: eu sou. E aí ele reforça dizendo: vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. E aqui uma profecia que Jesus faz, quando então ele virá para buscar a sua igreja. É interessante então que este reconhecimento, esse testemunho de Jesus está associado a essa palavra, essa expressão, eu sou. Então ele está se auto-intitulando também Deus e, além disso, Todo-Poderoso. E aí, por esse motivo, ele é julgado por blasfêmia, por se associar a Deus, ao colocar-se em igual substância, igual essência de Deus, o que para os judeus isso era uma blasfêmia. Então um judeu nunca chamava Deus de pai. Quem é que ele chamava de pai? Pai Abraão. Abraão foi aquele que, a partir dele, foi gerada toda a nação de Israel. Então Deus não havia essa associação de pai. E quando Jesus se coloca como sendo filho de Deus, ele está dizendo: eu sou igual a Deus. E ainda mais, usando essa expressão, o eu sou, o autoexistente, aquele que não necessita de vocês, são vocês que necessitam de mim. A isso é que está incutido nessa resposta de Jesus. E isso para os judeus foi algo terrível, ao ponto do próprio sacerdote rasgar as vestes diante daquele testemunho, não reconhecendo, não o aceitando. É levado então à cruz para que seja crucificado, possa morrer em nosso favor. E aí, para finalizar, o eu sou e os seus usos no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele usa 7 expressões do eu sou. Então o eu sou, ele é associado 7 vezes a 7 expressões diferentes. É o que nós vamos ver durante o nosso estudo, mas hoje, de forma resumida, vejamos lá João capítulo 8. Como Jesus então apresenta-se. 8:12, 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida.
Então Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. 8:24. Por isso eu vos disse, 8:24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então, se vocês não creem que eu sou Deus, vocês vão morrer no pecado de vocês. Jesus dizendo. O próximo, 8:28. 8:28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Mais uma vez ele usa a expressão eu sou, aquela mesma que o Pai usou. E 8:58, ele reforça dizendo, 8:58. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma das mais enigmáticas, porque como o povo judeu tinha um apelo sentimental, né, no sentido patriarcal, então Abraão era o pai de Israel, o pai da nação de Israel. O que é que acontece quando Jesus então é arguído sobre quem ele era, e ele diz que conheceu Abraão, e os homens então questionam: como é que tu dizes conheceu Abraão? Nem 50 anos tu tem. Jesus tinha 32 por aí, 33 na verdade. E aí, como é que tu dizes isso? Que tu conheceu Abraão? E então ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia, eu o criei, eu o fiz, eu o chamei. Então esse eu sou, irmãos, ele está associado, ele tem um peso muito grande, ele tem uma relação muito profunda. Então nós vamos ver durante os próximos domingos algumas associações que Jesus faz com esse eu sou, como o primeiro que nós lemos, né? Eu sou qual foi que a gente leu primeiro? Eu sou a luz do mundo. Então ali encontramos Jesus associando a sua pessoa à necessidade que o homem tem de condução, de alguém que o ilumine, de alguém que o guie, de alguém que dê a ele direção. Isso traz uma associação ao que aconteceu com o povo quando estava saindo do Egito, atravessando o deserto, e havia uma coluna de fogo que os guiava durante a noite, uma coluna de fogo que servia para proteger o povo, para aquecer o povo nas noites frias do deserto. Então essa luz que conduz, Jesus então se apresenta como sendo este tal. Então o uso do eu sou no Evangelho de João nos apresenta Jesus associando a sua essência à necessidade da humanidade. Nós precisamos de Jesus. Assim como Deus se apresentou a Moisés dizendo que o povo precisa de mim, vocês necessitam de mim, eu sou o resgatador de vocês, eu vou te enviar, Moisés, para tirar o povo do Egito, e eu estarei contigo, eu te guiarei. Então assim também Jesus, ele veio trazendo aos homens essa essência da necessidade, o suprimento de nossas necessidades. Todos os nossos anseios, tudo que nós precisamos, encontramos em Cristo. Ele sim pode trazer o saciar toda a nossa necessidade. Então, trazendo os homens o alívio e saciando os seus anseios. João 8:24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Concluindo então, Jesus com estas palavras declara ser o próprio Deus, eterno, santo e Senhor de tudo e de todos. É por meio dele, ou por meio desta declaração, nós devemos amar e servi-lo, pois só assim teremos o privilégio de morar no céu. João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Então que possamos, meus irmãos, verdadeiramente confiar nesta declaração de Deus. O Todo-Poderoso se apresentou a nós, o Todo-Poderoso enviou o seu Filho a nós, o Todo-Poderoso morreu em nosso lugar, mas ressurgiu, ressuscitou, para que onde Ele está hoje, nós um dia possamos habitar juntamente com Ele. Mas para que isso aconteça, eu preciso crer, eu preciso obedecer, eu preciso temer, eu preciso respeitar, eu preciso realmente me colocar à disposição deste Deus, reconhecendo quem Ele é e me submetendo à sua autoridade, à sua vontade, o seu querer. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus Santo, Pai querido, louvado seja o Teu nome. Graças te damos, Senhor, por tamanho poder que o Senhor tem, poder este ilimitado, poder este, Senhor, magnífico, o qual, ó Pai, não necessita em hipótese alguma, em nenhum momento, de nenhum de nós, mas no entanto, o Senhor se importa com cada um de nós. Por esse motivo, ó Pai, o Senhor nos ama, por sermos nós a Tua criatura, a Tua criação, e tendo amor por nós, por um objeto de adoração, que nós fomos criados para isso, para sermos adoradores Teus, queremos então nesse momento, Senhor, reconhecer o sacrifício do Teu Filho, sendo Ele também um grande eu sou, se colocou à nossa disposição, assumiu o nosso lugar, morreu em nosso favor, para que então, vencendo a morte, pudesse nos trazer vida, e vida não a vida qualquer, mas uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida satisfeita, porque assim está sendo guardada em Tuas mãos. Ó Pai querido, vem abençoar o Teu povo aqui reunido. Te peço por cada um aqui presente, os Teus filhos, ó Pai, que possam verdadeiramente reconhecer, obedecer, Te temer, não ter medo do Senhor, mas temer o Senhor, respeitando, obedecendo a Tua palavra, seguindo os Teus passos, pois o Senhor nos deu essa liberdade de poder Te servir, Te adorar, apresentar-nos diante do Senhor com um espírito quebrantado, com vidas realmente voltadas a uma fé santíssima. Ó Pai querido, eu Te peço, vem abençoar o Teu povo aqui presente. Te peço por aqueles também que nos assistem através da live, que o Senhor derrame da Tua bênção, do Teu favor sobre cada um, sobre cada família. Mas eu Te peço, ó Pai, se dentre os que estão aqui conosco, até mesmo através da live, que possam, Senhor, nesse momento reconhecer que necessitam se submeter a Ti, ter uma vida dedicada, reconhecer o Teu senhorio, reconhecer, ó Pai, a importância e a necessidade que eles têm do Senhor. Ó Pai, abençoa, que eles possam nesta noite fazer uma confissão de fé. Tu conheces o nosso coração, ó Pai, nosso íntimo, sabe, ó Pai, do quanto nós necessitamos de Ti. Que nesta noite, ó Pai, a Tua palavra não volte vazia, mas faça morada em nosso coração, e que se algo em nós precisa ser mudado, que o Teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos dê então, ó Pai, entendimento, ilumine os nossos passos, para que possamos assim, ó Pai, entregar a nossa vida por completo, e tenhamos uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida, Senhor, de temor, tendo o Senhor como único e suficiente Salvador. Ó Pai querido, eu Te agradeço por tudo e Te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.